Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, presidente veta, não veta ou engaveta? É isso que a gente precisa refletir hoje. Galera, o Brasil, ele vive dentro de uma cultura. Isso é meio óbvio, né? Agora, quero dizer uma coisa para vocês. A gente nasce dentro de um sistema já funcionando, de um sistema em funcionamento. Cada lugar tem a sua cultura, tem o seu costume, mas é claro que o Brasil, como uma nação, ele tem a sua fronteira e as pessoas que aqui habitam têm características que as definem como brasileiros, né? Ainda que tenha o brasileiro do sul, do sudeste, do interior, da cidade, do litoral, da montanha, o do norte, né? O do centro-oeste, o do sul, do sudeste, do norte, do nordeste. Tem vários tipos de brasileiros, né? Tem o brasileiro branco, tem o afrodescendente, tem o indígena, tem o oriental, né? Descendente oriental e por aí vai. Tem vários tipos de brasileiros, mas, em geral, a gente tem um tipo de cultura aqui no Brasil que a gente acha que a gente tem que cobrar dos outros os nossos direitos e os nossos benefícios. Infelizmente, o Brasil foi impregnado por uma cultura que vem aí se infiltrando no senso comum brasileiro, capitaneado, claro, pela grande mídia, pela escola, pelas universidades e por aí vai, que está diretamente calcado numa visão de mundo socialista por completo. Quer ver? O brasileiro acha que o Estado tem que prover tudo aquilo que ele precisa para ter uma vida razoável. O brasileiro acha que ser patrão é ser explorador, filho da mãe do maligno. E ser trabalhador é sempre ser o coitadinho explorado pelo trabalhador sanguinário. Ao contrário dos países de ponta, né, que vem muitos dos casos, o empresário como aquele que está oferecendo emprego, está gerando riqueza, está dando oportunidade, está criando uma condição favorável, está produzindo bens e serviços, está contribuindo com a economia do país, está trabalhando em favor do bem social. Os países de ponta pensam assim, o Brasil não. O Brasil pensa assim, trabalhador é filho da mãe, é maligno, explorador, capitalista, opressor. Então, a gente não vai favorecer o empreendedorismo, a gente vai ensinar todo mundo que a melhor coisa é você estudar e trabalhar para os outros e ficar reclamando que você tem que trabalhar para os outros porque o cara é patrão, tá ganhando dinheiro em cima das suas costas. O cara nunca vai ver que o patrão tá gerando emprego, tá gerando renda, tá movimentando a economia, tá produzindo bens e serviços. Então, essa visão de mundo faz com que a gente ache que a gente tem que cobrar do Estado, que também é o capitalista opressor, tudo que a gente precisa para o nosso bem-estar. Então, diante dessa toda a questão das mudanças nas leis eleitorais, né, a questão do fundão, daquela coisa ridícula e inaceitável de nós pagarmos, né, os advogados de pessoas enroladas com a justiça e tal, é uma coisa asquerosa, né? Mas a gente fica pensando assim, vamos cobrar do Estado, vamos cobrar deles, vamos reclamar, vamos pressionar o Estado, porque o Estado tem que prover tudo aquilo que a gente tem que fazer. Ou seja, a dinâmica de raciocínio que nós, como brasileiros, aprendemos é o seguinte: o Estado está fazendo coisa errada, eu vou cobrar do Estado. Em muitos outros países, como eles pensam? O Estado está fazendo coisa errada, eu vou cobrar do Estado, mas eu vou tomar a minha iniciativa. Eu vou cobrar o Estado, mas eu serei protagonista. Eu vou cobrar, mas a minha atitude não será só a cobrança. Eu serei proativo nessa cobrança. Estão entendendo a diferença? O que eles querem é que o povo brasileiro fique só cobrando, fique só demandando, fique só reclamando. Agora, quando o povo começa a participar, quando o povo começa a se tornar protagonista, aí muda o jogo. E é isso que eles não querem que você perceba. É que você não é só uma pessoa que está ali no direito de cobrar do Estado as benesses que você se sente no direito dele te oferecer. Não. Você pode montar estratégias, montar projetos, montar planos de ação, montar mobilizações, criar caminhos, criar
novas estratégias que ainda não foram vislumbradas. E é isso que eu quero deixar para você nessa reflexão de domingo, tá? Então, o que está todo mundo pensando hoje é: Rodrigo Maia fez uma grande sacanagem com o Brasil inteiro, a gente tem que cobrar dele que mude isso, né? Ou então, Rodrigo Maia fez uma grande sacanagem e agora está na mão do presidente Bolsonaro vetar isso tudo, tá? Então, como a Ana Paula Henrique falou, ela entra no Twitter e vê hashtag veta Bolsonaro. Quer saber? Não veta nada Bolsonaro, que o Rodrigo Maia dê a solução, um desfecho para essa imoralidade. E aí a gente descobre. E a gente, em vez de ficar naquela oposição veta ou não veta, a gente vê o terceiro excluído, né? Pensando aqui na lógica aristotélica, né? Do princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, né? Então, pensando aqui em restituir o terceiro excluído, qual seria o terceiro excluído dentro dessa lógica? E seria uma medida diferente, uma medida mais proativa que a gente vai fazer e vai cobrar aqui. Em vez da gente ficar falando veta Bolsonaro, a gente poderia falar engaveta Bolsonaro. Sabe por quê? Essas mudanças na lei eleitoral, elas simplesmente não vão valer para o ano que vem se o Bolsonaro esperar até o fim do prazo para os vetos. Tá certo? Se ele simplesmente não fizer nada, essa lei, essa palhaçada, para não falar outro termo aqui de baixo calão, ele simplesmente não vai valer e tudo que o Rodrigo Maia fez não vai valer. Eles vão se ferrar, tá certo? Se o presidente da República aguardar até o fim do prazo para vetar o projeto que altera a lei eleitoral, a eleição de 2020 será disputada com as regras atuais. Quais são as regras atuais? 1,7 bilhão de orçamento e sem essa malandragem toda aí de pagar advogado e tal, e por aí vai. Não vai ter essa maluquice mais. Então, para fugir daquelas oposições que eu falei no vídeo de ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, você está perdendo muito, tá? Volta lá e assiste o vídeo de ontem, porque o vídeo de ontem é crucial, tá certo? O vídeo de ontem, o título é Cobaia ou Protagonista? Qual é a sua opção? Você tem que ver esse vídeo se você não viu ainda, tá bom? Então, pessoal, assim como eu falei no vídeo de ontem, a grande mídia e os políticos colocam pra gente sempre duas opções, né? Fala assim: ei, você quer comer um sanduíche ou comer um churrasco? Você fala nenhum dos dois. Eu quero comer massa, tá certo? Então ele sempre fala assim: você quer frango ou carne? Você fala nenhum dos dois, tô a fim de comer uma salada. Então, veta Bolsonaro ou não veta Bolsonaro? Não veta e nem deixa de vetar. Simplesmente engaveta Bolsonaro. Porque aí essas mudanças não vão valer para 2020, eles vão se ferrar. Essa é a nossa melhor resposta. E a gente não vai ficar pensando: dependemos do Estado para o Estado dar a solução, né? Dependemos, então vou cobrar para que o Estado melhore a minha vida. Não. A gente simplesmente deixa Bolsonaro vetar e fica montando uma estratégia para a gente nunca mais depender de figuras asquerosas como essas que a gente tem em Brasília para definir o que vai ser feito com o nosso dinheiro e como nós teremos que organizar as nossas finanças para financiar essas maluquices aí que a gente está vendo. Tá certo, pessoal? Então, vamos fugir dessa mentalidadezinha esquerdista e socialista de que o Estado tem que prover tudo que a gente precisa. O Estado não tem que prover tudo que a gente precisa, não. Nós temos que correr atrás da nossa realidade e do nosso sustento, tá certo? E da solução para os nossos problemas. Além de ficar só, Rodrigo Maia, faça isso, faça aquilo, Alcolumbre, faça isso, Bolsonaro, faça isso, vamos criar o nosso caminho e fazer do nosso jeito. A Constituição, como eu mostrei no vídeo ontem, ela nos dá caminhos de exercer diretamente o poder, como a Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Qual é a forma de exercer diretamente? A gente tem a iniciativa popular que eu falei no vídeo passado e eu vou voltar a falar muito sobre isso, tá certo? Porque eu não vou ficar dependendo mais de Rodrigo Maia para decidir o que farão com o meu dinheiro. Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. O Carlos Wizard, que criou o curso de inglês Wizard, ele contando um pouco da sua trajetória de sucesso empreendedora, ele fala o seguinte: eu era um jovem lá, trabalhador, correndo atrás do meu sustento, e eu fui demitido uma vez, fui demitido 2 vezes, fui demitido 3 vezes e fui demitido a 4ª vez. Na 4ª vez que eu fiquei desempregado, eu falei: nunca mais eu vou deixar isso acontecer comigo. Nunca mais eu vou deixar alguém me demitir.
Eu vou ser dono do meu próprio destino e eu vou controlar as minhas finanças, eu vou administrar o meu destino e se der tudo errado, a culpa é minha, mas se der tudo certo, eu vou colher os frutos. Então ele decidiu mudar. Em vez de ficar dependendo de patrão, ficar dependendo dos outros, ficar dependendo do Estado. É isso que nós, como população brasileira, precisamos fazer agora. O Congresso brasileiro nos ferrou uma vez, nos ferrou duas vezes, nos ferrou três vezes, nos ferrou quatro vezes e muito mais. A gente vai ficar ainda cobrando do Congresso que não nos ferre mais, ou a gente vai tomar jeito na nossa vida, tomar vergonha na cara e arrumar um jeito disso nunca mais acontecer conosco e eles não nos ferrarem mais e nosso destino não ficar mais nas mãos deles. Nós temos caminhos democráticos e constitucionais para fazer isso e vamos fazer. Quem tiver comigo, continue acompanhando os vídeos e compartilhando esses vídeos para fazer as pessoas acordarem e saírem dessa matrix aí, saírem desse feitiço que nos colocaram, esse feitiço socialista de que o Estado tem que prover tudo. Se você for depender disso, você está ferrado, como você está vendo aí. Agora, se você for um homem que trilha o seu próprio destino, da sua família, da sua nação, aí a gente vai começar a ter mentalidade de país de ponta, tá certo? Reflita sobre isso, uma excelente reflexão para você começar a semana, pensando não só na sua finança, no seu projeto de carreira, no seu projeto de vida, na sua família, mas pensando em como você vai lidar com essas maluquices que tem feito contra o nosso dinheiro e o dinheiro público.